Estamos analisando aqui, então, o recurso extraordinário 1.355.208, cujo tema da repercussão geral é 1.184, né, aquele que trouxe a dispensa de cobrança judicial quando a dívida fiscal for inferior a R$ 10.000. Né? Então é interessante isso porque devido ao custo para cobrar, ou seja, o custo é maior do que o benefício, né? O custo é maior que o benefício. Então existe um entendimento consolidado nesse recurso extraordinário 1.355.208, né? Que traz alguns pontos importantes, né? O importante é que um dos mandamentos principais aí nesse entendimento do STF é que para cobrança judicial, primeiro o ente público, seja a União, seja os estados, seja os municípios, dependendo aí da esfera administrativa dentro da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, né? Nós temos os entes que criam os órgãos não têm personalidade jurídica, então esses órgãos são criados pela desconcentração administrativa e resulta aí, então, na cobrança desses tributos por esses entes, né? Os entes, a União, Estado e Município, e os órgãos são a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda ou a Procuradoria dos Municípios, não é verdade? Então o ente público deve comprovar, logicamente, que ele vai alegar dívida, quem vai alegar dívida é o ente público, e lá no artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, diz que o ônus da prova é sempre daquele que alega. Então quem alega, né, acusa que está devendo, vai ter que provar, né? E aquele que vai se defender dizendo que não deve, vai ter que também provar. Então a comprovação é sempre daquele que alega. É aquela dialética processual do Hegel, né? A tese de um lado, a antítese do outro, e lá embaixo a síntese, que é a decisão judicial, no caso do processo judicial, previsto lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, devido processo legal, não é verdade? Então veja que nós temos aí, antes de ajuizar essa ação, o ente público tem que comprovar que ele tentou previamente a conciliação, ou seja, tentou negociar, ofereceu vantagens, mas mesmo assim a parte insistiu em dever, né? A parte insistiu, ou o devedor insistiu, o inadimplente, na verdade, devedor é qualquer pessoa que deve até um evento futuro, né? Por exemplo, quem deve conta de luz, que vai vencer a semana que vem, é um devedor, né? Mas não é inadimplente. Então tem que ter cuidado aí com essa colocação do que é devedor e o que é inadimplente, né? Então a inadimplência fiscal, ela gera, né? O ente público, seja a União, estados ou municípios, tem que primeiro tentar conciliação, tentar negociar, né? Então, tentativas prévias de conciliação ou mesmo protesto de título, que foi protestado o título, o inadimplente foi avisado que existia contra ele um protesto de um título e tal, né? Isso está previsto lá na Lei 13.105 de 2015, no artigo 373. Artigo 373 da Lei 13.105 de 2015. Então, o protesto da Lei 9.492 de 97 tem essa função, né? Tornar pública essa dívida para que ela possa começar até a contar a exigibilidade, né? Para não extinguir a exigibilidade, como prevê o artigo 3º da Lei 6.830 de 80. Um título só pode ser executado quando ele for certo, for líquido e for exigível. Certo, líquido e exigível. Tanto o artigo 3º da Lei 6.830 de 80, quanto na execução civil, lá do artigo 783 da Lei 13.105 de 2015, né? Então vejam que aí a questão da cobrança é importante, que observemos isso, né? Porque tem que haver essa tentativa de conciliação, como prevê a Lei 13.140, né? A Lei 13.140 é uma lei que traz aí a autocomposição. Então, antes de buscar a heterocomposição, deve-se comprovar
a tentativa da autocomposição, né? A autocomposição é quando há aí a tentativa de conciliação. Estou falando bastante aqui para guardar bem isso, porque não adianta entrar com ação judicial sem a comprovação de que tentou negociar antes, né? Não foi negado, tentou, mas não deu certo, então não teve êxito na autocomposição, então passou direto para a heterocomposição através da ação fiscal, como prevê o artigo 5º, inciso 34, alínea A da Constituição Federal e o artigo 3º da Lei 6.830 de 80. Então vejo que nós temos aí um entendimento já consolidado, porém tem três posições que devem ser guardadas sempre, né? Observadas sempre. Primeiro, alternativa de cobrança, né? Alternativa de cobrança. É importante que se faça isso em função exatamente de que tem que buscar a consideração constitucional em relação ao protesto da certidão da dívida ativa. Então, protestar é uma forma, né, de demonstrar que tentou a conciliação, deu uma oportunidade, né? Então, essa certidão de dívida ativa fiscal, lá do artigo 202 da Lei 5.172 de 66, né, que foi criada aí pelo recurso extraordinário 591.033, né, é uma medida extrajudicial, como prevê aí a Lei 13.105 de 2015, lá no artigo 784, inciso 9º, portanto, trata-se de um título extrajudicial, título executivo extrajudicial. Ele vai direto para a segunda fase, direto para a execução, se ele for certo o líquido exigível, vai direto, né? Se tiver algum problema, ele tem que voltar lá para a fase de cognição, para reconhecer o direito. Se ele for certo o líquido exigível, como prevê o artigo 784, inciso 9º, da Lei 13.105 de 2015, ele vai direto para a segunda fase, que é a fase de execução, né? Fase de execução. Então, isso torna o processo mais ágil, menos oneroso, né? Mais ágil e menos oneroso, né? Porque se for muito oneroso, se tornar oneroso, não compensará a relação custo-benefício, né? Existe uma lei, a Lei 14.382 de 2022, que dá para executar essa cobrança aí no protesto, mandar para protesto, né? Lei 14.382 de 2022, que criou aí o sistema eletrônico de registros públicos, sistema eletrônico de registros públicos, né? O SERP, né? Está previsto aí lá no artigo 10, a linha C, número 1, artigo 10, a linha C, número 1, da Lei 14.382 de 2022. Então, dê uma olhada aí nesse artigo, né? É importante que tenhamos essa questão aí da alternativa de cobrança, ou seja, antes da ação judicial, antes de sentar para escrever a petição lá do artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, deve-se buscar a conciliação ou, se não, o protesto, né? O protesto que é a novidade aí, a questão de protestar a certidão de dívida ativa. Isso está lá no recurso extraordinário 591.033. Depois nós temos a aplicação nos tribunais, é outro ponto importante, né? Essa regra ela tem um caráter vinculante, né? E aplicação imediata para processos judiciais em andamento. Então vejam que a questão desse recurso extraordinário 591.033 foi aplicação imediata nos processos que estavam em andamento, né? Especialmente aqueles que que ficaram sem movimentação há mais de um ano, né? Aí temos a prescrição, nesse caso, a prescrição intercorrente, tem que verificar isso, a questão da prescrição intercorrente, que é 2 anos, né? Então nós temos aí aquela movimentação útil há mais de um ano, ou mesmo sem a citação, né? Citação lá do artigo 238 da Lei 13.105 de 2015. Às vezes o Poder Judiciário recebe a ação, mas não cita a outra parte para pagar, não cita nos termos do artigo 8º, né? O artigo 8º da Lei 6.830 de 80, dá 5 dias para pagar, ou se não oferecer bens à penhora, né? Dá 5 dias para pagar, ou se não oferecer bens à penhora, né? Importante isso, esse artigo 8º da Lei 6.830
6.830 de 80 e com certeza estou fomentando aqui a pesquisa, né? Outro fator importante também é o teto de baixo valor. O que é teto de baixo valor? O que é baixo valor? Então, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né, por meio da resolução 547 de 2024, 547 de 2024, né, fixou num valor de R$ 10.000, né, o piso para o enquadramento de execuções fiscais de baixo valor. Então, até R$ 10.000, né, não há a execução fiscal. A cobrança é administrativa. Olha bem o que eu estou falando. A cobrança é administrativa, respeitando-se, logicamente, as legislações municipais ou estaduais. Cada estado tem a sua legislação, cada município tem a sua legislação, tem que ser respeitada. Então, a legislação que prevalece é sempre a estadual e a municipal, né? Que possui, logicamente, limites próprios, né? Então, tem que observar essas legislações. Na regra geral, é de R$ 10.000, como prevê a resolução do CNJ número 547 de 2024, número 547 de 2024. Então, esses são os motivos, são dois motivos basicamente que impedem aí a cobrança de valores, de baixos valores, né, nos termos da resolução 547 de 2024 do CNJ, né? Primeiro, a questão que passou a ter a possibilidade de protesto e tal, através do recurso extraordinário 591.033. E a segunda é por falta de interesse de agir em razão do custo-benefício para cobrar. É muito caro para cobrar valores baixos, né? Sai caro demais para cobrar valores tão baixos. Então, deixa a cobrança lá na área administrativa, na esfera administrativa, e não parte aí para a esfera judicial, não é verdade? Então é assim que se resolve essa questão aí das dívidas de pequeno valor, dívidas fiscais de pequeno valor.